Fala galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar sobre a primeira temporada da série Demolidor Renascido. Charlie Cox ele vai voltar aqui, nessa nova série do Demolidor. Ele também protagonizou a série do Demolidor da Netflix, todas as 3 temporadas, mas a série do lado dos Defensores, que juntou todas as séries da Netflix da Marvel. Ele volta aqui em Demolidor Renascido para viver uma nova história, que não tem, tá, relação com aquelas séries lá da Netflix, não tem nada a ver com aquilo, E essa história vai ser sobre o Wilson Fisk, o rei do crime, que a gente também conhece já o ator, o Vincent D'Onofrio, que apareceu já também na série do Hawkeye, que apareceu também na série da Echo. Ele já tinha voltado para as telas como o vilão, rei do crime, e ele tá aqui como o grande vilão realmente dessa série, numa tentativa de se tornar prefeito. Bem como a gente viu lá na cena pós-crédito do último episódio da série da Echo, ele chega a comentar por alto uma coisa nesse sentido de querer se candidatar a prefeito. E aqui na série do Demolidor a gente vê esse arco se tornando realidade, ele se elegendo prefeito, ao mesmo tempo em que a gente tem um Demolidor que quer abandonar o manto do super-herói, Ele quer viver só na vida do direito, aplicando os conhecimentos dele como advogado, ajudando as pessoas enquanto um advogado, ao invés de ajudar as pessoas enquanto um super-herói. Em um cenário em que o rei do crime, enquanto prefeito, ele abomina, esses vigilantes, que é a palavra que ele usa, abomina os vigilantes e coloca eles como se fossem criminosos, como se fossem foragidos da lei. Então, dentro desse contexto, a partir disso, a gente tem uma construção de uma série que esse arco ele é baseado em histórias em quadrinhos, do Reinado do Crime, Reinado do Demônio, perdão, o nome desse arco nos quadrinhos. Eu li esse arco nos quadrinhos, tá? Então já vou começar a dizer aqui que tem semelhanças e tem diferenças como qualquer outro arco que a Marvel já adaptou. Assim como a Saga do Infinito não tem nada a ver com o que a gente... Quer dizer, não tem nada a ver muito forte, Mas tem muitas diferenças em relação ao que a gente viu nos cinemas, Por exemplo, na Saga do Infinito a gente tem o Namor, a gente tem os X-Men. Não tinha como a gente fazer isso no cinema naquela época, assim como a gente não tem como reproduzir 100%, principalmente em uma série de televisão que obviamente tem um orçamento mais baixo que um filme de cinema, Então a gente tem que entender essas limitações. Então, por exemplo, a gente tem nas histórias em quadrinhos, se eu não me engano, até os Thunderbolts estão nas histórias em quadrinhos, sabe? Tem muita gente, tem a Jessica Jones, tem e eu vou tocar nesse ponto depois. Tem a Jessica Jones, tem o Luke Cage, tem até o Homem-Aranha, e um clone do Homem-Aranha. Então tem 2 Homem-Aranha, só nas histórias em quadrinhos. Tem o Homem-Púrpura, nas histórias em quadrinhos, o vilão, realmente seria o Homem-Púrpura, que o Rei do Crime, ele meio que usa dos poderes do Homem-Púrpura e das crianças dele pra convencer, a população, Pra quem não conhece, o Homem-Púrpura, ele é o vilão lá na primeira temporada de Jessica Jones, É esse cara aí, Que ele tem o poder de que tudo que ele pede pra você, tudo que ele fala pra você fazer, você faz. Então, se ele vira e fala pra população, votem em Wilson Fisk, a população vai lá e vai votar em Wilson Fisk. E assim ele conseguiu se eleger prefeito. Isso nas histórias em quadrinhos. Não é o que acontece na série de televisão. Ele realmente consegue se eleger, de uma forma legítima, porque você tem ali uma população extremamente dividida e você tem um candidato extremamente desbocado, diferente, descarado. A gente consegue enxergar essas semelhanças em muitos nomes que eu não vou citar aqui. Mas não é um cenário muito difícil de imaginar na realidade, As pessoas votando em um candidato do tipo, com histórico criminal também, Então a gente tem, esse pé na realidade dessa série. E eu acho que isso é um ponto muito bom, da série do Demolidor e também das outras, dos outros super-heróis ali que o cercam, Essa questão do urbano. Fica um contexto mais palpável pra gente se identificar com todos os arcos das pessoas mais
mais terrenas ali, sabe? Você não tem o fantasioso, né, dos super-heróis da Marvel. Como em Thunderbolts a gente teve o Sentinela, como em Capitão América 4 a gente teve o Hulk vermelho. A gente não tem essas coisas aqui. É uma série mais pé no chão. É uma série mais pé no chão, com temáticas mais pé no chão, com heróis mais pé no chão. É tudo mais contido, é tudo mais pleno, mais linear. E a série flui dentro disso de uma maneira muito boa e natural, eu acho. Né? Ela começa ali de uma maneira intensa e surpreendente. Eu acho que a introdução dessa série, né, ali nos seus primeiros minutos, no primeiro episódio, é excelente, excelente. Entrega uma cena de ação, inclusive, que é muito boa, com efeitos especiais que novamente deixam um pouco a desejar, mas como eu falei, é uma série de televisão, então orçamento mais baixo, esses fatores a gente tem que considerar. Mas ainda assim é uma cena que é muito boa. É muito boa. É um plano de sequência também ali que funciona, que diverte, que é bem executado no geral. Então, assim, eu acho que ela começou com o pé direito, né? E tiveram algumas, não vou dizer polêmicas, mas alguns tropeços, né, talvez, na divulgação dessa série, porque, vai ser uma temporada gigantesca, vão ser 2 temporadas, vão ser 2 temporadas. Então já vou adiantar que a produção, né, da segunda temporada ela já está acontecendo, né, já tem ali uma movimentação suspeita de elenco que eu vou comentar, como eu falei, né, que vai ser até mais condizente com o que a gente já viu nas histórias em quadrinhos. Eu vou amarrar isso tudo, tá, gente? Calma. É porque tem muita coisa acontecendo nessa série. Mas a gente tem, assim, ainda assim, alguns nomes. A gente tem os super-heróis Tigre Branco, que aparece aqui nessa série, e Justiceiro. E eu vou dar um destaque maior pro Justiceiro, né? Os dois são importantes. O Tigre Branco tem um arco aqui muito importante nessa série. Mas eu vou dar um destaque um pouco maior pro Justiceiro, né? Porque, novamente, ele é um personagem que a gente já conhece, um ator que a gente já conhece. Assim como o Justiceiro, né? A série Justiceiro da Netflix, com o Frank Castle, né, esse personagem que é querido por muita gente, ele volta aqui na pele do mesmo ator. Né? Ele tá aqui de volta, então a gente vê que, apesar de todas as críticas que as pessoas fizeram na série da Netflix, e críticas super justas, inclusive concordo com a maioria delas, esses acertos a gente não pode descartar, né, do elenco. Então, Charlie Cox volta, né, o Justiceiro volta também, mas não necessariamente ligados às histórias que a gente viu naqueles personagens nas séries da Netflix. A gente sabe que eles têm um passado ali, é lógico, assistindo essa série agora do Demolidor. Todo personagem tem um passado. Todo personagem. Então, é bom assistir as outras séries, né? Muita gente pode se perguntar isso. É bom assistir? Sendo bem honesto, hoje eu não sei se seria um impacto tão grande você deixar de assistir as outras séries e começar a partir dessa série agora do Demolidor. Hoje eu acho que não. Se eles vão usar futuramente alguma coisa das outras séries, aí eu não tenho como saber hoje. Mas, por enquanto, não vejo como uma necessidade você assistir. Se quiser assistir para conhecer um pouco mais dos personagens, acho válido. Mas tenha em mente que há temporadas e temporadas de qualidades duvidosas e outras até decentes. Né? A série do Justiceiro, por exemplo, a primeira temporada, muito boa. A segunda temporada, eu preferia que não tivesse feito. Mas, como eu falei, existem aqui algumas movimentações já dessa série que deixam a gente ansioso pro futuro. Né? Eu acho que uma dessas movimentações é a atriz que fez a Jessica Jones. A Jessica Jones, ela já tá ali, né? Já foi vista na produção dessa série. E ela é uma das personagens que, como eu falei, tá nas histórias em quadrinhos. Então trazer ela aqui pra essa série é muito válido. E a atriz, ela ficou realmente muito boa no papel na série lá na Netflix. Então a gente consegue perceber que seria uma boa estratégia também. E a gente também viu os atores que interpretaram Luke Cage e Punho de Ferro por volta ali de Nova York, que é onde a série está sendo filmada. Né? Então eles ainda são muitas especulações, né, em relação a eles dois, mas a Jessica Jones eu diria que é algo mais certo. Eu me surpreenderia se ela não aparecesse numa segunda temporada, por exemplo. Mas essa série do Demolidor, ela é uma série muito boa, como eu falei, é uma série pé no chão, é uma série que ela não vai ficar usando, diferente de muitas produções da Marvel, do humor.
né? Então eu acho que isso pode, talvez, diferenciar essa produção de outras produções da Marvel, que dê uma identidade própria e até uma identidade um pouco mais sombria da Marvel, né? Porque essa série, ela tem o selo adulto da Marvel, é importante destacar isso. Então você vai ter sangue, você vai ter aquela porradaria, aquela violenta, aquela violência bem explícita, e você tem isso nessa série, né? E precisa disso nessa série. Você precisa disso numa série que tem um Justiceiro e que tem um Demolidor. Você precisa dessa carga adulta, dessa carga madura que a série precisa trazer. Então, eu acho que explorando esse novo selo, né, esse selo adulto da Marvel, o Demolidor ele se encaixa muito bem com uma proposta inicial até, que não é a primeira produção adulta da Marvel, tá bom? Echo já tinha iniciado isso, mas eu acho que o Demolidor consegue expandir, extrapolar essa, no bom sentido, esse selo, essa marca adulta que a Marvel tá começando ainda a construir. Tá muito no início, apesar de, como eu falei, já ter tido outras produções no mesmo sentido, mas a Marvel, eu sinto que ainda tá engatinhando nisso, ela ainda tá indo com muito cuidado nessa nova pegada, né, mais madura que ela tá tentando seguir. Mas Demolidor funciona, Demolidor tem personagens ali que poderiam ser melhor trabalhados, os coadjuvantes, sim. Mas o foco ali é nítido e escarado, o Demolidor e o Wilson Fisk, a relação deles dois, o embate entre eles dois. O resto ali são vistos basicamente como os lacaios ali do Wilson Fisk, que, sendo bem sincero, não vejo importância neles, e os aliados ali do Demolidor, que não é um grupo de super-heróis, né? Então a gente não conhece muito deles, a gente não tem tanta oportunidade de se apegar a eles ainda. Eu acho que os coadjuvantes ainda estão um pouco desfalcados nessa série, então pode ser um ponto a ser explorado com mais calma numa futura segunda temporada, né? Terceira talvez, mas acho difícil, né? Acho que não deve estender tanto para uma terceira temporada. Mas, de novo, se fizer sucesso, eu não me surpreenderia. Mas eu acho que essa questão dos coadjuvantes poderia ser melhor explorada assim. Mas eu acho que eles vão dar mais espaço para isso nessa segunda temporada, com a adição de novos personagens, poderosos também, né? Porque, como eu falei, Jessica Jones já vai estar ali. Não acredito que ela vai ser a única. Acredito que na possibilidade de um Luke Cage, talvez um Punho de Ferro também, mas não sei. E, sinceramente, não tenho opiniões consolidadas em relação à volta deles dois, tá? Eu não sei se gosto, não sei se ficou com medo, mas prefiro não sofrer por antecipação. Vamos esperar acontecer e depois a gente fala o que acontece. Como fica, mas sem sofrer por antecipação por causa dessa série. Mas eu acho que por enquanto o saldo tá positivo de Demolidor Renascido. Eu acho que tem um futuro promissor, né? Eu acho que a técnica dessa série, ela é promissora, ela é funcional, né? Ela tem uma fotografia um pouco mais sombria para combinar com esse teor sombrio, adulto e maduro que a série quer entregar. Então eu acho que isso casa. A trilha sonora, ela funciona, sabe? Ela não é super marcante, ela não tem um impacto tão grande assim na trama, mas ela funciona, sabe? Nos momentos extremamente dramáticos, nas cenas de ação, ela funciona muito bem, ela tá encaixada ali direitinha, diferente de outras produções que parecem não saber encaixar isso, não parece saber montar uma cena de ação decente. Isso eu acho que a Marvel ela sempre soube fazer. Em Demolidor Renascido isso está sendo mantido, né? Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que Demolidor Renascido ele tem um futuro que hoje pode ser de certa forma incerto, mas eu tenho fé. Eu tenho fé no que o Demolidor pode entregar, né? A gente tem o Mercenário, ele tá aqui nesse filme, a gente tem ainda uns vilões nessa série, né? O Mercenário tá nessa série. O mesmo ator também que fez o Mercenário na terceira temporada de Demolidor lá da Netflix. Então a gente tem aqui alguns acertos que são trazidos de volta e esses consertos que não funcionaram lá sendo corrigidos aqui, né? Então acho que a Marvel ela tá se dedicando para essa série, ela tá olhando para essa série com cuidado, porque ela sabe o carinho que os fãs têm pelo personagem Demolidor e também pelo ator. O ator é um querido, todo mundo gosta dele. Mas eu acho que a série ela precisa funcionar de uma maneira cuidadosa e eu acho que a Marvel tá tomando conta disso.
Mas enfim, gente, essa foi a minha crítica de Demolidor, que já tá completa ali, disponível no Disney Plus pra vocês assistirem. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, comentar o que vocês acharam dessa primeira temporada, o que esperam da segunda, né? Vou adorar ler o comentário de vocês, ajuda muito no engajamento aqui do vídeo. Não esquece de compartilhar aqui com quem vocês acham que possa gostar desse tipo de conteúdo. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal para dar aquela força, aquela moral. Beijo e valeu!